Olá! Algumas dicas antes de nós iniciarmos. Primeiro, se reúna com a sua família para assistir esse vídeo. Segundo, se puder, pegue um papel e caneta e faça algumas anotações. Terceiro, faça uma análise dos capítulos citados, dos textos, contexto, analise. E também faça uma abençoada reflexão com toda a tua família. Eu vou enviar esse vídeo para alguns grupos de pessoas somente da nossa paróquia, então se tu souberes de alguém da nossa paróquia que não recebeu, então faça favor, envie. E talvez então, algumas pessoas vão receber repetidos, né? Mas vale a pena. Fomos recomendados que não tivéssemos culto presencial. Por isso queremos estar juntos dessa forma, já que deveríamos estar reclusos em nossas casas. Alguns irmãos, algumas irmãs pediram e então resolvi fazer algo que para mim não é muito fácil, mas para que a igreja possa refletir, então vamos lá. Recebi alguns vídeos, algumas mensagens, que me chamaram muita atenção. Por quê? Uma vez dessas mensagens trazerem paz, essas mensagens foram mais preocupações. Então, vídeos, principalmente aqueles vídeos com a preocupação com o final do tempo, com a volta de Jesus. Se Jesus vai voltar, mas eu gostaria de acrescentar algumas coisas. Por exemplo, não há necessidade do cristão preocupar-se com a volta de Jesus. Se tu crês que Jesus é como Salvador, então, e não teres outros deuses, essa é a promessa do Senhor, como diz lá em Atos 16, 31, depois, trazendo-os para fora, diz: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. Então, essa é a promessa. Então, o nosso primeiro campo missionário é sempre a nossa casa, é o nosso lar, desde o Antigo Testamento. Josué 24, 15 vai dizer: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem sirvam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois o povo disse que também serviriam ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, o desafio é permitir que esse Salvador Jesus seja nosso Senhor. Aí está a dificuldade do cristão, é deixar Jesus cuidar das coisas, cuidar das nossas preocupações, cuidar das nossas ansiedades, cuidar dos nossos traumas, cuidar das nossas dúvidas, cuidar do nosso falar, cuidar do nosso agir, cuidar do nosso pensar. São tantas coisas que muitas vezes nos impedem de viver uma vida de acordo com o que Deus preparou para nós. Por isso, muitas mensagens vieram sobre Mateus 24, o princípio das dores, e diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverão da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9 vai nos dizer: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A preocupação é do versículo 7, que guerras, temores, fomes, terremotos, e essa tem sido a preocupação com a volta do Senhor Jesus.
Mas algo que é mais importante, que é não olhar os sinais externos, e sim olhar o interior de cada um de nós. Porque o versículo 10 vai dizer que vão trair e odiar. Versículo 11 vão dizer que vão aparecer falsos profetas e muitos serão enganados. Versículo 12 diz que vai se multiplicar a maldade. E o mais assustador é que o amor se esfriará de quase todos. Por isso o desafio é perseverar. Você lembra o que é perseverar? E aí diz versículo 14, quando o evangelho for pregado para todo mundo, para testemunho, aí então virá o fim. O que Deus quer para nós é que a gente não esqueça o que diz lá em 2 Pedro. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns dizem demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que nenhum se perca, por isso Ele não voltou. Então, reflita comigo algumas coisas. Primeiro, não te preocupas contigo, tu já estás salvo. Se crê em Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Te preocupas com aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Te preocupas com aqueles que estão vindo à igreja e não têm suas vidas transformadas. Te preocupas com a tua casa, se ainda ela não é convertida. Atenção, você pode estar pensando, está julgando? Não, mas pelo fruto nós seremos conhecidos. Mateus 3,8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E Mateus 7 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Meu irmão, minha irmã, em vez de nos preocuparmos com o final, vamos fazer a nossa parte, ou seja, orar pelos perdidos, pedir que Deus nos dê oportunidades para falar de Jesus, e quando essas oportunidades aparecerem, não dispersa, não perca esta chance que Deus te deu para falar. E Deus tem dado muitas oportunidades de a gente levar as pessoas a crer em Jesus. Leve outros a crer em Jesus como Salvador e deixe Ele ser o seu Senhor. Não esqueça, tudo sempre com amor e nunca julgando, porque não nos cabe julgar. Faça a tua parte. Que cada um olhe para si e veja o que pode mudar. Cada um olhe para si e veja o que pode abandonar. Para ser um instrumento de Deus, para ser um pescador de pessoas, buscar gente para o reino de Deus. Por isso, comece olhando para a tua vida pessoal. O que tem te impedido de ser esse pescador, de ser essa pescadora? O que tu precisas abandonar para alcançar outras pessoas? Aproveite esse tempo de reclusão para ler a Bíblia, buscar orientação na palavra de Deus. E algumas perguntas eu queria que a gente refletisse, porque qual é a tua participação na igreja? Entenda, fora da igreja não há crescimento espiritual. Fora da igreja há salvação, mas crescimento somente na comunhão com os irmãos. Por isso Mateus vai dizer, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Igreja não é o templo. Igreja é onde estiverem corações remidos pelo sangue de Jesus. Pessoas libertadas por esse preço tão alto que Jesus pagou por nós, que a gente tem vivido nesse tempo de Quaresma. Por isso, o amor também está esfriando na igreja. Aí tu pode pensar, agora exagerou. Mas quando tu faltas a uma programação, quando tu faltas a um culto,
Tu já está deixando de amar o próximo, porque só estás pensando em ti mesmo. Por isso eu lembro de Atos dos Apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar é permanecer, mesmo em caso de oposição ou contrário. E permanecer é tempo suficiente na presença de Deus a ser transformado. Perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensino de Deus através da palavra, na comunhão com os outros irmãos, no partir do pão, no estar junto nas refeições e, acima de tudo, nas orações. Meu irmão, minha irmã, não sei se desses 4 você notou que 2 nós estamos privados de fazer e muitas vezes nem valorizamos que agora que está nos fazendo falta, que é a comunhão e o partir do pão. Nem se damos conta que muitas vezes agora temos que fazer por vídeo o que poderíamos ter feito. Eu estou aqui no púlpito na São José, numa igreja vazia, o eco surgindo, nem vai ser tão boa essa mensagem, mas perdemos essa oportunidade de estar juntos, quando poderíamos estar juntos. Por isso hoje, meu irmão, minha irmã, desse perseverar nos cabe a doutrina e as orações. Entenda que quando a gente pensa que está em pé, é que é aí que a gente pode cair. Paulo disse em 1 Coríntios, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Queria que você, como família, pensasse e refletisse algumas coisas. Primeiro, o que a mensagem te falou hoje? Segundo, o que ela significa para ti? E terceiro, que diferença ela faz na tua vida? Também reflita. O que você não entendeu, se você está anotando, o que trouxe à luz, o que esclareceu, e também você reflita, o que Deus tocou no teu coração. Por isso, eu queria ficar nesse período que a gente está, eu estava calculando, se a gente ficar mais uns 10 dias aí, tire esses 10 dias para ler a palavra do Senhor junto com a tua casa. Por exemplo, lê Gênesis, o Evangelho de João e Atos. Por que esses 3 livros? Primeiro, Gênesis, o início, a criação, nós vamos conhecer o Deus Pai, o Deus Criador, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No Evangelho de João, nós vamos conhecer o Deus Filho, o Deus que se fez carne, o Deus que diz que temos que nascer de novo, conhecer toda a história de Jesus, o que Jesus fez por nós. E Atos dos Apóstolos é a ação do Espírito, o Deus Espírito Santo, que nos dá o discernimento, nos dá o entendimento e mostra como devemos agir como igreja. Por isso, Gênesis, o Evangelho de João e Atos dos Apóstolos. Depois você pode continuar as leituras. Por isso, meu irmão, minha irmã, viva na paz do Senhor. Viva essa paz na tua casa, na tua vida. Que tu tenhas um abençoado fim de semana, uma abençoada semana, uma abençoada leitura. E eu fiz um cálculo, dá mais ou menos 100 capítulos. Se você lê 10 capítulos por dia, em 10 dias você leu esses 3 livros. Bom se a gente puder ler em sequência, que é muito especial. Por isso, viva na paz do Senhor, que tenha a certeza. E aí, hoje, fiz um sepultamento, mas tem 2 datas que nós não teríamos. Então, eu queria que a gente lembrasse das famílias, a família Vengar e a família Cramp. Faleceu hoje, dia 21, a Carla, a esposa do Jason, filho da Lore e do Romeu. Então, nós não temos um dia de culto para fazer a oração em memória, mas posteriormente queremos fazer. E também lembramos que faleceu a Ingrid, daqui da São José, e faleceu no dia 14 de março. Lembre da família Vengar em oração, da família Meller Cramp, que a gente possa entender que, já que a distância nos fez assim,
assim nós queremos orar. Porque Deus é poderoso, Deus é capaz de fazer todas as coisas. Por isso, fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém?